E por que é que uma resenha crítica é boa para o aluno de direito? Por que é que eu passo isso para os meus alunos? Porque é uma atividade que é essencial, é fundamental para que você seja um bom jurista. Não é possível, esse cara fica inventando essas coisas só para atrapalhar a minha vida. Esse cara não tem nada para fazer, só quer atrapalhar a minha vida mesmo. Pois é, eu confesso a você que eu pensava isso quando um professor passava uma resenha, um fichamento, a leitura de um artigo, alguma coisa assim para eu fazer. Eu pensava isso, eu era um imbecil. Por quê? Porque eu não conseguia entender que se o professor está passando isso, é porque é uma coisa boa para mim. O professor, ele tem a vida dele, ele tem a família dele, tem as coisas que ele gosta de fazer, as coisas que ele gosta de ler, e ele ia parar a vida dele para ler uma resenha, um fichamento, alguma coisa assim, que eu tinha feito. Veja, com certeza não estava bem feito e ele tinha muita coisa melhor para fazer. Mas ainda assim ele passava. Por quê? Porque isso era uma coisa boa para mim, importante para mim, que ia agregar na minha formação. Então é por isso que o professor passa resenha, passa fichamento, leitura, essa coisa toda, porque é bom para o aluno. A resenha crítica em especial, o que é que ela tem de bom? A resenha crítica é um gênero textual que descreve e critica, como o próprio nome diz, um determinado objeto, que pode ser um artigo científico, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um objeto da cultura, tá? Bom, a resenha crítica, ela tem duas partes. Uma primeira que é descritiva, você vai descrever o objeto que você está resenhando, e uma segunda que é argumentativa, você vai criticar o objeto, vai dizer se ele é bom ou é ruim e principalmente por quê. Você vai trazer uma crítica, portanto, fundamentada. E como é que eu trabalho isso com os meus alunos? Bom, começando com o bom e velho papel. Eu trabalho com o bom e velho papel pautado, bom e velho papel ao maço. Por quê? Porque se vai ser manuscrito no papel pautado, é mais uma oportunidade que ele está tendo de aprender. Eu sei que ele não está me enrolando, fazendo uma cópia de uma coisa que outra pessoa escreveu. Eu sei que ele está escrevendo com a própria mãozinha dele, tá? Pois bem, e aí como é que ele vai fazer? Na primeira folha, na frente, ele vai colocar o nome da instituição, o nome do curso, o título da resenha crítica e o nome dele, identificando. A partir da segunda página, aí ele começa a resenhar. Nessa resenha, ele vai fazer o seguinte: ele vai começar a parte descritiva. No primeiro parágrafo da parte descritiva, deve ser feita uma apresentação do objeto que está sendo resenhado. Então, é um artigo que foi publicado na revista tal. Eu geralmente passo artigos meus. Por quê? Porque se eu escrevi e publiquei, eu acho que está pelo menos bonzinho. Além disso, é um texto que eu conheço bem, então facilita a correção. E principalmente, é um texto que eu escrevi pensando nos meus alunos, pensando nas dificuldades deles, o que é que eles reclamam que no livro está difícil, está superficial, etc. Pois bem, então você escreveu esse primeiro parágrafo que apresenta, você parte para os parágrafos seguintes, nos quais você vai descrever o objeto fazendo um resumo. Se é um artigo, você faz um resumo do artigo. Essa muitas vezes é a maior parte da resenha, porque você faz um resumo bem feito. E aí no final, no último parágrafo, ou nos últimos parágrafos 2 ou 3, que é o que eu acho ideal, você traz a argumentação, você traz a crítica propriamente dita. Então é onde você vai criticar o objeto, vai dizer se ele é bom, se ele é ruim, no que é que ele podia ser melhor, é onde você vai trazer a crítica. Então tem uma primeira parte que é descritiva, que tem a apresentação do objeto e tem um resumo, e tem a segunda parte que é argumentativa, que é onde você vai trazer a sua crítica propriamente dita. E por que é que uma resenha crítica é boa para o aluno de direito? Por que é que eu passo isso para os meus alunos?
Muito simples, porque numa resenha crítica, você está estudando um texto interessante, você está analisando um objeto interessante, então eu sei que pode ser mais chato do que ficar na internet vendo besteira, mas com certeza vai acrescentar muito mais para você, tá bom? E segundo, porque é uma atividade na qual você está aprimorando o seu senso crítico, que é essencial, é fundamental para que você seja um bom jurista. Porque o bom jurista, ele precisa saber fazer análise aprofundada de textos e saber construir argumentos sólidos. E aí, se você está lendo um artigo meu e você vai criticar, você precisa fazer uma análise aprofundada e desenvolver bons argumentos, porque afinal de contas, quem vai corrigir sua resenha sou eu, que sou seu professor. Eu teria coisa mais interessante para ler? Possivelmente eu teria, mas eu estou passando isso para você porque isso é bom para você. Isso vai desenvolver em você competências importantes e isso vai acrescentar um conteúdo importante à sua formação, tá bom? Sempre lembrando, ficou com dúvida, deixa nos comentários, eu estou sempre olhando e sempre respondendo, tá certo? Então vá lá, faça a resenha. Beijão, bons estudos.